Oremos. Bendito Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez nesta rádio para transmitir, Senhor, uma parte da Tua palavra, Senhor, e que a mesma, Pai, no dia de hoje possa tocar em nossos corações, Senhor, possa nos alimentar, nos fortalecer, nos tirar, Senhor, do comodismo, nos fazer andar, nos fazer nos movimentar, que a mesma possa nos fazer, Senhor, mudar de atitude, de direção. Fica conosco, Pai, fala aos nossos corações, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, continue derramando da sua graça sobre a nossa vida. É motivo de alegria estarmos aqui e motivo ainda de estarmos, ou voltarmos aos trabalhos nos nossos tempos para a gente cultuar e louvar ao nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Também mandar a parte, se mandar não, dar a parte para o nosso irmão Gerlando, está aqui, uma bênção de Deus, que Deus possa abençoar. Também toda a congregação ali do Banguê 2, na pessoa do dirigente Francisco Antônio. Que Deus abençoe. Também os irmãos da congregação do Banguê 1. Um abraço para todos os irmãos. Meus queridos e amados irmãos, vamos dar continuidade no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, no verso de número 28 em diante, para nossa reflexão nessa tarde, que diz assim o texto: Falou Nabucodonosor e disse-lhe: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, essa passagem do capítulo de número 3 é bastante conhecida de todos. Ela, com certeza, fora pregada de diversas formas e sempre ouvimos pregações acerca da fornalha de fogo. E por isso eu quero ser, nessa tarde, muito rápido e sucinto nas minhas palavras acerca desse acontecido. O texto nos mostra que o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, após o sonho, após a interpretação dada por Deus a Daniel, em que a cabeça da estátua era feita de ouro, e Daniel chega a dizer na sua interpretação que essa estátua de ouro, o início dela, era o reinado da Babilônia, e que era superior aos demais. Possivelmente com esta base do capítulo de número 2, é que este rei babilônico decide erguer também essa estátua. Há quem diga que essa estátua tem a sua fisionomia, não a mesma que ele havia sonhado. Essa estátua possivelmente era coberta de ouro, não feita de ouro maciço, mas era uma estátua grande, talvez colocada sobre um grande altar, em que todos pudessem ver, aqueles que estavam perto e aqueles que estavam longe. Nesta ocasião, Daniel e os seus companheiros já haviam ingressado aí no reinado babilônico, cada um com suas funções mais elevadas do que as outras. Já eram homens que atuavam na corte do rei. Nesta ocasião em que a estátua é erguida, o rei faz aí o seu edito, em que quando
se tocasse algum tipo de instrumentos, são citados esses instrumentos, em algum momento do dia. Naquela ocasião, era o momento da inauguração daquela estátua, mas a norma era, em qualquer momento em que os instrumentos fossem tocados, aquelas pessoas que ali estivessem, sendo elas pobres ou ricas, sendo elas que vivessem num palácio ou não, deveriam se prostrar diante daquela estátua, que por sua vez era deste monarca. Eles deveriam se ajoelhar e adorar. Nós vemos nesta ocasião da inauguração, em que esses 3 companheiros de Daniel estavam, Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas, na maioria das vezes, perguntam aonde está Daniel neste momento. Daniel talvez não estivesse ali, estivesse viajando. Outros até acreditam que Daniel possivelmente fosse comparado a um deus e não precisaria ele a se curvar diante dessa estátua. Haja vista o acontecimento do capítulo de número 2. Mas nesta ocasião, havia uma fornalha também que havia sido preparada para todos aqueles que não se curvassem diante dessa estátua, seriam postos dentro dessa fornalha. E essa fornalha, com certeza, queimaria este ser, este homem ou esta mulher, este indivíduo, que seria lançado dentro dela por desobediência, por não adorar a estátua desse rei. Assim sucede. Os 3 amigos de Daniel, a fornalha, a estátua, o rei Nabucodonosor, e aqueles que por outrora são invejosos, que viam nesses 3 o potencial, que cresceram dentro daquele reinado. A inveja havia tomado conta deles. Observe, meus queridos e amados irmãos, que quando eu comecei no capítulo de número 1, este livro, trazendo a introdução eu disse que era este livro escrito para fortalecer os irmãos que estavam cativos na Babilônia, a se manter firmes e seguros que Deus estava guardando. Nesta ocasião, no capítulo de número 3, é o momento ainda que Deus revela o seu poder e proteção a favor dos seus filhos. Daniel não está presente. Sadraque, Mesaque e Abednego estão ali. Eles têm os mesmos princípios de não se contaminar com o costume babilônico, de não se entregar à vaidade e nem os pensamentos babilônicos. Assim como Daniel, os demais não comeram manjar que foi oferecido. Os demais oraram para que Deus pudesse dar a interpretação do sonho a um deles, e caiu sobre Daniel. Estes jovens eram dotados de uma fé gigantesca dentro de si. Temos estes personagens aqui do capítulo de número 3. Chega o momento da inauguração, momento em que a estátua está preparada, momento em que todos estão diante daquela estátua, momento em que os músicos e os seus instrumentos estavam todos prontos para tocar. E assim a cerimônia começam a tocar os instrumentos, e quando tocam, algumas pessoas imediatamente se curvam diante dessa estátua. Claro, ninguém queria ser lançado dentro de uma fornalha. Estava diante de um grande imperador, de um grande rei, de um grande monarca, que tinha grande poder na sua época. E estava, claro, uma fornalha preparada para todos aqueles que fossem desobedientes a essa ordem real, a ordem do rei. Quando se toca os instrumentos, as pessoas de todas as classes sociais começam a se prostrar diante dessa estátua do grande rei Nabucodonosor. Não sei se oferecia algum tipo de culto naquele momento, mas o momento da reverência, de se prostrar diante daquela estátua, foi unânime, a não ser esses três personagens, que do capítulo de número 3 agora se destaca. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram diante dessa estátua. Enquanto todos estão se curvando diante daquela estátua, esses 3 jovens se mantêm de pé.
parece que tem nele, parece não, na verdade tem em suas entranhas um pensamento de não se curvar diante de qualquer pessoa ou de qualquer objeto de que possa se autodenominar Deus. Eles não se curvaram diante daquela estátua, se mantendo firmes, eretos, de pé, diferentes dos demais que ali estavam. Observe uma coisa, que esses 3 jovens, eles estavam cientes do que estavam fazendo. Eles estavam desobedecendo a ordem real, e desobedecendo esta ordem, a fornalha de fogo lhe esperaria. Eles não estavam aqui tentando a sorte, haja vista que eles estavam vestidos diferente, tinham posições diferentes dentro deste reinado, e com certeza a inveja que levaram esses homens à fornalha, as pessoas olhariam para eles como aqueles que eram para dar exemplo. E diante dessa situação, mesmo não sendo ele caldeus ou babilônico, sendo eles hebreus, que estando escravos naquela região, eles não se prostraram, eles não tinham para quem mostrar a sua fé, a sua fidelidade ao seu Deus, a não ser para si mesmo e possivelmente para os companheiros que estavam escravizados, mas não no palácio, em outra área da região gigantesca da Babilônia. Aqui a gente vê estes 3 jovens, somente com o intuito de adorar a Deus, de ser fiel a Ele nessa sua posição, de somente adorar a Deus, de somente a Ele se prostrar, obedecendo assim os mandamentos de Deus, dado por Ele através de Moisés. Não se curvar, não adorar a outros deuses, somente se curvar diante do Deus verdadeiro. Aqui eu quero aplicar nesta tarde esta palavra. Nós estamos diante, queridos, de momentos da nossa vida, e venho falando desde o capítulo de número 1, em que somos postos à prova todos os dias, em que nós devemos se curvar ou não, diante das circunstâncias que aparecem aos nossos olhos. Mas o que nós vemos nos dias atuais são pessoas, ou nós mesmos, que se autodenominamos cristãos, ou evangélicos, ou gospel, como queiram, e se curvamos diante de cada coisa que não é da vontade de Deus, que a gente se curva diante de alguns certos costumes, de algumas autoridades políticas e religiosas. Assim, nós envergonhamos o nosso Deus, ao passo que a gente passa a se curvar diante dessas coisas. A fornalha está preparada, a fornalha já está acesa. Agora depende de nós se curvar ou não. Às vezes, o medo nos faz se prostrar diante de algumas situações. Talvez o medo de passar fome, não sei, porque a fornalha para nós nos dias atuais não está acesa. Talvez o medo de nunca desenvolver-se financeiramente na sociedade em que vive. E assim, poderia eu citar aqui alguns medos que aparecem nos dias atuais, mas a única coisa que desaparece é a obediência e a fidelidade a Deus, que a cada ano que passa, a cada momento que a gente vive sobre a face da terra, nós destruímos esse princípio que é de adorar a Deus e somente a Ele servir e adorar somente a Ele. Pelo contrário, a nossa vida hoje está sendo regida por partidos políticos, está sendo regidas por pensamentos, por ideologias, por doutrinas pagãs, em que nós estamos se curvando diante dessas situações. Estamos nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, crendo na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele morreu por nós, se entregou por nós, cheio de amor no seu peito, no seu coração, derramando seu sangue naquela cruz. Nós acreditamos piamente nisso, mas ao passo também que nós acreditamos nisso, se rendemos diante de cada coisa que aparece aos nossos olhos. Mas estes 3 jovens aqui se destacam, sem ninguém ver,
sem ninguém aplaudir a eles, a fornalha estando esperando, eles se permanecem de pé, sabendo que estando de pé, seriam lançados em uma fornalha de fogo ardente. Eles poderiam muito bem, porque já tinham galgado uma posição elevada, mas eles não esqueceram de quem lhe colocaram ali. Eles poderiam muito bem dizer: não, nós já temos uma posição, temos um lugar no palácio, o nosso salário é bom, nós vamos aqui se curvar, não tem besteira nenhuma, ninguém vai levar em consideração daqueles seres humanos que ali estão, mas o Deus verdadeiro com certeza iria levar em consideração a ação de cada um daqueles 3 jovens que ali estavam. Não sei, porque a Bíblia não registra se eles falaram entre si, se iriam se ajoelhar ou não. Possivelmente os 3 tiveram o mesmo pensamento de continuar de pé, permanecer de pé diante daquela situação. Aqui, meus queridos e amados irmãos, eu faço uma pergunta direcionada a você nesta tarde. Se fosse você se curvaria ou não diante daquela estátua? Você responde para você mesmo. Nesta ocasião em que esses 3 jovens ali estavam de pé, não se curvaram, enquanto todos se prostraram, eles foram diferentes. E o que eu venho dizendo desde o início, ser diferente é aquilo que nos marca como cristãos, é ser diferente. Diferente de quê, irmão Aziel? Diferente no vestir, no andar, no falar, nas brincadeiras, diferente de tudo, queridos, das amizades, diferente do caminho em que você está andando, diferente do que as pessoas que você se envolvem. O nosso intuito aqui, como cristão, é somente adorar a Deus. É isso que esses jovens estavam fazendo ali, adorando a Deus, ao mesmo tempo sendo diferente e ao mesmo tempo glorificando a Deus. Porque alguém que é diferente por amar a Deus, essa pessoa logo glorifica a Deus com as suas atitudes. Eles não adoraram a Deus naquele momento, eles não levantaram as mãos para os céus, não cantaram louvor de adoração a Deus, nada, só ficaram de pé, e ficando de pé diante daquela situação, eles adoraram a Deus. Naquele momento, se levantam os seus inimigos, os perseguidores, aqueles que estão sempre à espreita deles, para saber se estavam fazendo alguma coisa de errado. Houve essa oportunidade de obediência a Deus, abriu essa porta de oportunidade para os seus acusadores. Observe uma coisa: toda vez que a gente é fiel a Deus, sempre abrirá uma porta de oportunidade para aqueles que querem desafiar-nos, para aqueles que querem provar a nossa fé. Sempre abrirá uma porta de oportunidade para aqueles que querem testar a nossa paciência e a nossa fidelidade a Deus, mesmo quando já somos fiéis a Deus. Aprendam isso. Toda vez que você é fiel, permanece fiel, não se curva, sempre abrirá uma porta de oportunidade para aqueles que querem provar ainda mais a sua fé. Assim acontece, meus queridos, na nossa vida. Às vezes somos taxados de loucos e às vezes até de crente quadrado, porque a gente não vai por qualquer vento de doutrinas e de pensamento. Isso é um crente quadrado, é um crente como Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, que provam a fidelidade a Deus a qualquer custo, mesmo que a sua vida esteja em jogo. O que me entristece nesses últimos dias é que há muitos de nós se envolvendo com coisas a cada dia mais extravagantes, que não agradam a Deus, que não alegram o coração do nosso Deus, somente às vezes por status sociais, somente por ter aí o seu nome elevado. Às vezes é preciso a gente fugir de todas essas coisas para a gente passar a agradar a Deus como Ele quer, aleluia, como Ele quer que a gente o agrade. Aqui em Sadraque, Mesaque e Abednego abriu essa porta de oportunidade para os seus inimigos. Seus inimigos, vendo que eles não se curvavam,
não se prostraram e permaneceram de pé diante daquela estátua. Logo correram ao rei e chegaram ao rei e até aumentaram a conversa. Disseram que estes três não haviam se prostrado diante da estátua e acrescentaram ainda mais que esses três, não gostavam dos deuses da Babilônia, ou dos deuses que rei Nabucodonosor servia. Eles acrescentaram aí, está aqui uma dica para alguém, amados, que está ouvindo acusações de certas pessoas, de certas que eu digo, pessoas invejosas, caluniosas, pessoas que se dirigem umas às outras, principalmente os líderes, para trazer uma ideia falsa, um pensamento falso, um acontecido falso. Por mais que seja até o início verdade, eles acrescentam, eles apimentam a coisa, eles acrescentam conteúdos que, por mais que sejam verdades, não estavam explícitos naquele momento. Então aqui, todo aquele que é caluniador, que aquele que é mentiroso, ele se aproxima de uma pessoa, inventa história. Há muito tempo, claro, não vou aqui citar, já fui vítima dessas pessoas, vítimas de companheiros que estão sempre ali do nosso lado, que sempre se levantam com essas ações. Quando eu vejo isso, eu não me entristeço por mim mesmo, não me entristeço porque falam da minha ou da nossa pessoa. A gente se entristece ao ponto de como nós estamos brigando por posições, brigando por cargos, brigando por status, enquanto deveríamos estar, na maioria das vezes, unidos em um bem comum, unidos para a pregação da palavra de Deus. Isso é tão interessante, que os discípulos andando com Jesus, viram outras pessoas pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e os discípulos chegam para Jesus, para enredar o que estava acontecendo. Não era do grupo dos 12, não estavam com Jesus, não era daqueles que seguiam a Jesus naquela multidão, mas era aqueles que estavam trazendo a palavra de Deus, talvez o arrependimento também. Então os seus discípulos de Jesus enredaram para Jesus. O que Jesus disse? Deixa eles fazer. Aqueles que não é contra nós, é por nós. Eles não estavam fazendo nada de errado, a não ser pregar. Então a nossa função é pregar, nunca ter inveja em nossos corações. Aqui os invejosos chegam diante do grande rei Nabucodonosor, e chegando diante do grande rei, inventam toda essa calúnia e essa mentira. O rei manda trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego para prestar conta do que havia feito. Esses jovens são tão interessantes, queridos, que diante do rei, diante do que contarem, diante do que eles fizeram, eles não negam nada, eles não mentem. Mostra a sua fidelidade a Deus, mostra um caráter firme de uma pessoa. Eles não se dobraram no capítulo 1, não se dobraram no capítulo 2 do livro de Daniel, e no capítulo de número 3, diante daquela estátua, também não se dobraram, mostrando assim que as suas personalidades eram de jovens íntegros, que eles não eram aqueles que mudariam as suas opiniões, dependendo do vento, dependendo da oportunidade, dependendo da ocasião. Sou crente aqui, mas dependendo acolá, já não sou fiel aqui, mas se tiver dinheiro no mês, já não sou fiel. Então eles permaneceram fiéis diante de Deus, e podemos dizer, sem aplausos algum pela sua fidelidade. E agora diante do rei, eles permanecem a mesma pessoa. E ainda quando o caldo engrossa mais, em que a fornalha vai ser aquecida 7 vezes, em que o rei lhe dá outra oportunidade, eles não mudam, eles permanecem da mesma forma. Que exemplo para nós nesses últimos dias. Devemos permanecer como antes, amados, devemos permanecer como dantes. A nossa fidelidade a Deus
Deus como num primeiro amor, não se curvando ao dinheiro, não se curvando à posição, se curvando somente diante de Deus, não se curvando diante de oportunidades que não exaltam a Deus. Às vezes trocamos o culto ao nosso Deus por qualquer festinha, por qualquer momento, por dança, por movimentos dentro da igreja, dentro do nosso templo. Mudamos todo o nosso costume, amados, para agradar um e agradar a outro, enquanto na verdade devemos agradar a Deus. Observe que quando a gente agrada a Deus, a gente sai vitorioso, a gente sai por cima. Por mais que tenha aqueles que não concordem, por mais que tenha aqueles que fiquem com raiva, que se tranquem, fiquem emburricados, mas é a coisa certa a se fazer, é servir a Deus com nossos corações tranquilos e da forma com que Ele quer. Sadraque e Mesaque estão diante agora do grande rei, e o rei pergunta para eles se realmente o que aconteceu. Ele diz: sim, senhor, nós não se curvamos diante da estátua. E o rei: não, vocês não ouviram as músicas. Não, rei, nós ouvimos as músicas, nós não nos curvamos porque nós não queremos. Nós temos o nosso princípio, nós temos a nossa doutrina, o nosso ensinamento. Não é Babilônia que vai mudar isso, não é Babilônia que vai tirar isso. Não é a estátua, nem a fornalha que vai nos forjar a mudar de opinião. Não é o calor da fornalha que vai nos derreter, nos moldar, não. O rei diz assim: vamos tocar mais uma vez as buzinas, e vocês se curvam e estamos tudo ok. Aqueles homens disseram: não, rei, não adianta nem tocar, porque nós não vamos nos dobrar. Glória a Deus. Que fé absurda desses homens. Eu digo absurda porque diante daquela situação, irmão Gerlano, todos nós, a maioria de nós, se curvaria logo diante da estátua pela sua vida. Mas uma fé tão grande deles de obediência, pode me lançar na fornalha. Não choraram, não gritaram, não se espernearam, amarraram porque quiseram eles. Mas a fé deles era tão grande, eles dizem mais com autoridades: sim, rei. Talvez nessa hora o Espírito Santo revelou a eles: nós também não gostamos dos teus deuses. E acabou a conversa. Nós não temos papo na língua, ó rei. Nós não se curvamos diante da tua estátua. E sabemos que alguém falou também que a gente não gosta dos seus deuses, dos deuses que você serve. Nós não gostamos mesmo, e acabou-se. Que custa a gente ser verdadeiro no que tange a adoração e a fidelidade a Deus? Às vezes as pessoas me procuram, nessa época agora, não vou aqui falar muito, nessa época agora, e às vezes a gente fica com vontade de dizer uma coisa, e às vezes até eu me acovardo nessa hora, em dizer que eu não quero, que eu não concordo, mas as pessoas procuram a gente. Nessas horas a gente se acovarda pelo fato de não querer machucar, não querer dar uma palavra muito direta e muito dura. Mas a gente vê aqui esses três jovens abrindo o jogo para o rei, dizendo: ó, meu filho, nem me curvei, nem vou me curvar, e diante dos teus deuses também não gosto de nenhum deles, seja eles quem for. O nosso nome é nome desses deuses aí que vocês servem, mas eu não sirvo nenhum deles, eu nem quero saber, eu não adoro, quero nem conversa com eles. Aí o rei diz: eu vou lançar vocês aí 7 vezes mais, vai ser aquecida pela desobediência, pelo insulto de vocês, pela posição de vocês. E agora eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar. Olha como é a fé deles. Você pode lançar, rei. Se o nosso Deus nos livrar ou não, não tem problema algum. A gente vai continuar sendo fiel a Ele. Que coisa boa, amados, é isso. Porque a gente quer servir a Deus pelos bens que Ele pode nos dar. A gente nunca deve procurar a Jesus olhando direto nas suas mãos. A gente sempre procura Jesus direcionando-se o nosso olhar para os seus pés, para a adoração. Se Ele der ou não, Ele continua sendo Deus. Se Ele sarar da enfermidade ou não, Ele continua sendo um Deus, como diz o louvor. Ele diz: sim, Senhor, pode nos mandar.
Se ele livrar, tudo bem. Se não livrar, tudo bem da mesma forma. Chamaram os homens mais fortes do exército, amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com os seus calções, com as suas roupas, com os seus chapéus. Lá do jeito que eles estavam naquele momento, ataram eles. A fornalha aquecida 7 vezes. Até aqui, ninguém vê eles chorando, murmurando, pedindo ajuda ou clamando, porque a fé dentro do indivíduo como esse, amados, é tão grande, que nem lágrimas saíram dos seus olhos, nenhum momento, uma faísca de choro e de lamento saíram naquele momento da boca desses homens. Os homens fortes pegam eles, lançam eles dentro da fornalha, e no momento que lança dentro da fornalha, aqueles mesmos que lançaram foram queimados pelo fogo, pelo calor do fogo, e foram mortos. O rei se senta em uma posição para observar aqueles 3 jovens sendo mortos dentro daquela fornalha. Mas quando aquele jovem, aquele rei, ver aqueles jovens que foram lançados, amarrados com as suas roupas, eles estavam desatados as suas mãos e seus pés, e eles estavam em pé dentro da fornalha, mostrando para o rei naquele momento, que eles não se curvaram diante da estátua, não se curvaram diante dos reis, dos deuses do rei, e não se curvaram diante da opressão da fornalha e nem do rei, aleluia. Porque quando a gente é fiel a Deus, amados, Deus nos sustenta de pé, Deus nos mantém de pé, Deus nos mantém erguido. Deus, ele não vai ver o seu servo fiel de joelho, não. Em qualquer situação, a gente vai estar erguido, glória a Deus e aleluia. Quando o rei olha aqueles 3 se movimentando dentro, ele diz o que está acontecendo. Quando ele olha direitinho, ele vê um quarto dentro, uma quarta pessoa dentro da fornalha. Quando ele olha, observa, ele olha que aquele quarto, ele tem a aparência do filho dos deuses. Ele chama alguém e diz assim: não somos nós 3 dentro da fornalha? Por que eu estou vendo o quarto? Porque o Senhor, meu querido, ele nunca abandona a gente. Ele esteve diante daqueles jovens, quando a estátua foi erguida, e eles não se curvaram, eles estavam presentes. Quando o rei chamou, Jesus estava presente. Mas quando foram lançados dentro da fornalha, Jesus estava presente, mas ele se manifestou agora, glória a Deus. Porque diante da pressão ali, Jesus se manifesta. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: diante da fidelidade, toda vez que o mal se erguer, se levantar contra mim, a tua vida, o Senhor se manifestará ao teu e ao meu favor, glória a Deus e aleluia. Não se esqueça disso. Ele sempre está contigo, em qualquer hora, em qualquer momento. Mas às vezes ele se manifesta ou não. Às vezes ele se manifesta com mais glória, com mais poder, às vezes menos, mas sempre ele está presente. O que é que o rei diz? Deus se aproxima diante da fornalha, não manda ninguém tirar eles lá de dentro. O rei chama ele: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, volta, pode sair. Porque o rei percebe que o fogo da fornalha não queimara aqueles jovens, e ele sai caminhando. No momento que eles caminham, claro que Jesus, ou Filho de Deus, ou Anjo do Senhor, desaparece naquele momento. Naqueles 3 jovens saem. E agora o que o rei está dizendo? Que todos aqueles que zombarem do Deus desses 3 jovens, as suas casas serão destruídas e as pessoas serão também mortas. Todos devem adorar este Deus. Todos devem reverenciar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Deus dele é o Deus Altíssimo, é o Deus verdadeiro, é um Deus que livrou, é um Deus que estava com eles e não abandonaram. Talvez este rei, pensando em si mesmo, que em decorrer da sua vida, os seus deuses lhe abandonaram, mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego não
não abandonou eles, aleluia. Meus queridos, toda vez que nós somos postos à prova, e uma porta se abre de acusação contra a nossa vida, esta mesma porta que se abriu para os nossos acusadores se levantarem, zombarem de nós, nos acusarem, vai ser a mesma porta que Deus vai usar para nos engrandecer, para engrandecer o seu nome, para glorificar o seu santo nome, para nos erguer, para nos revelar, para nos mostrar, glória a Deus. Sabe que eu estou dizendo que é verdade, porque o meu Senhor estava naquela cruz de braços abertos, sendo crucificado, as pessoas zombando, os homens dizendo, mata ele, desce daí, que nós vamos crer em ti. Aquela porta que foi aberta de zombaria para Cristo, na verdade, foi uma porta aberta para a exaltação dele também, amados. Toda vez que essa porta se abrir, confie em Deus, seja fiel a ele, porque essa mesma porta de zombaria vai se transformar em uma porta de honraria para a sua vida, aleluia, porque você vai ser posto à prova, e que coisa boa é ser posto à prova, porque somos aprovados, irmão Gerlano, irmão Bolívar, toda vez que somos colocados na fornalha, no fogo, na caverna, sei lá, a prova, somos aprovados, amados, porque somos verdadeiros, e só os verdadeiros são aprovados, glória a Deus. Aqueles que têm duas caras, que têm dois pensamentos, duas pessoas, nunca passarão nessa prova. O apóstolo Paulo chega a dizer que toda obra de palha e de feno, de madeira, quando passará pelo fogo, será queimada. Mas aquele que tem o ouro, não, o ouro pode até derreter, mas ele permanece ouro, glória a Deus, ele só é mais purificado. Então receba esta palavra nessa tarde, receba a luta, receba a prova, e receba o título de aprovado do nosso Deus na sua vida, em nome de Jesus. Bendito Deus. Pai, diante da tua palavra nesta tarde, queremos sentir, Senhor meu Deus, ser aprovados, queremos se sentir firmes, Senhor, diante de qualquer situação e circunstância que somos postos, ó Pai. Sabemos que tu nunca, Senhor, nunca soltou a nossa mão, e passando por esta luta, por essa dificuldade, essa calúnia, Senhor, que se levantara contra a nossa vida, logo mais no final de tudo, Deus, seremos aprovados e o teu nome glorificado. Apenas revelará, Senhor, quem nós somos de verdade, Pai, e revelará, Senhor, que somos adoradores, somos íntegros, somos retos diante de ti, Senhor, que a nossa adoração, que o nosso culto é verdadeiro, Pai. Fica conosco, Deus, nos dá um dia abençoado, Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.